Nós vamos falar sobre jejum intermitente. E quem lembrou disso foi a própria Ágata, que está aqui conosco, porque ela falou, gente, como falar de jejum com um macarrão tão delicioso como esse? Mas a alimentação faz parte e o jejum é necessário. Né? Não só porque estamos no período da quaresma, mas para a nossa saúde também. Portanto, eu faço aqui o nosso carinho do Mulher.com e agradeço a Ágata Araújo, que é nutricionista e vai nos ensinar a como realizar corretamente, com segurança, o jejum intermitente. Porque virou moda, né? Só se fala disso aí nas redes sociais. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar de um assunto tão polêmico e tão importante quanto o jejum intermitente, né? O jejum intermitente nada mais é do que uma estratégia alimentar, onde a gente alterna tempos de alimentação e tempos de jejum, né? Então, enquanto a gente faz o jejum, a gente tem vários benefícios para o nosso corpo. Né? Um descanso do sistema digestivo, um descanso do nosso intestino. Então, ele é muito saudável para a nossa saúde. E para o emagrecimento também, né? Essa moda do jejum, ela vem através do emagrecimento. Porque quando a gente faz um jejum acima de 12 horas de jejum intermitente, o que seria isso, né? 12 horas de jejum intermitente para quem quer começar a fazer o jejum, quer entender um pouco melhor. Jantou às 8 horas da noite, às 19, às 19h30, não tem problema. Quem escolhe o horário da última refeição é você. Esperou 12 horas, foi dormir, descansou, acordou no dia seguinte, 7h30, 8 horas da manhã, já fez um jejum de 12 horas. Então é muito prático, né? É muito fácil fazer o jejum. O dormir ajuda a passar esse jejum sem ficar saltando a geladeira. A não ser que seja sonâmbulo. Exatamente. Então, esse tempo que a gente utiliza do sono é utilizado para o jejum intermitente, né? E nesse período tem o descanso, tem a baixa da glicose, né, da insulina. Então, para quem tem pré-diabetes, para quem tem hipertensão, o jejum ele é extremamente saudável, né? Então, igual eu falei, a moda é para o emagrecimento, porque ele realmente emagrece. Então, se você ficar acima de 12 horas de jejum intermitente, 12, 13, 14, a gente passa a utilizar a nossa gordura como fonte de energia. Ao invés de utilizar o macarrãozinho que a gente comeu, o pãozinho de manhã, a gente vai usar a nossa gordura corporal. Então, por isso que você acaba emagrecendo no jejum intermitente. Porque o organismo entende assim, tô precisando de gordura, mas não tá entrando nada, onde eu vou buscar? Isso. Vai lá no armário, onde a gente guarda as gorduras, assim, naqueles lugares que a gente não quer de jeito nenhum que ninguém veja. Aí, o organismo vai lá, pega, e isso faz com que as pessoas emagreçam. Sim, sim, ele busca esse estoque de gordura, né? Todos nós temos um estoque de gordura. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Então, o nosso corpo fala, opa, peraí. Não teve pão de manhã, não teve uma frutinha, não teve nada. Da onde que eu vou tirar essa energia para trabalhar, para fazer as atividades diárias? Da gordura corporal que está estocada. Então, essa a gente chama de cetose, que é a queima de gordura corporal. Então, acima de 12 horas, a gente já começa essa queima de gordura corporal. Então, isso é extremamente interessante e importante para o nosso corpo também ter esse descanso dos nossos órgãos, né, do sistema digestivo e tudo mais, e para o emagrecimento também. Agora, é não sei se dúvida de quem está em casa, mas eu acho que vale como informação, que quando a gente vai fazer exame de sangue, lá fala jejum de 8 horas. Tem pessoas que... Nossa, não vê a hora de fazer o exame e já correr lá para tomar um cafezinho, comer um pão de queijo nos laboratórios que hoje servem os biscoitinhos, as bolachinhas. Então, tem gente que fala assim, nossa, mas fazer jejum de 8 horas é muito difícil. Mas esse jejum de 8 horas, ele não tem a mesma ação do que esse que nós estamos falando agora, que é o jejum intermitente, que tem que ter no mínimo 12 horas. Isso. É a partir destas 12 horas que o organismo fala, opa, pegou tudo que ele precisava. Exatamente. E aí sim pode entrar alimento. Há 8 horas, 10, 12 horas, quando a gente vai fazer algum exame, é só para o exame médico, né? Para tirar o sangue ali e fazer a dosagem. O jejum intermitente, né, que as pessoas utilizam para o emagrecimento ou para longevidade, para a saúde, ele começa os benefícios a partir de 12 horas, que a nossa glicose ela fica
praticamente zerada e a gente entra no estado de cetose, que nada mais é do que essa queima de gordura corporal, que a gente consegue isso depois de 12 horas de jejum intermitente. E quem que pode fazer? Tem alguma restrição? Tem restrição. Então, gestantes... Ou indicação? Tem indicação também, mas tem restrição. Restrição. Gestantes, mães que amamentam. Então, elas precisam de mais nutrientes, né? Para nutrir aquele bebê ou pelo leite materno também, né? Passar os nutrientes para aquele bebê. Então, não é recomendado que gestantes e mães que amamentam façam o jejum intermitente. Crianças não podem fazer o jejum intermitente, precisa, né? Estão em fase de crescimento, precisa de mais também. Nutrientes, adolescentes também, né? Diabéticos do tipo 1, então que fazem uso de insulina, não pode, porque precisa ter um controle ali bem rigoroso, né? A fundo, medir a glicemia de tempos em tempos, então o jejum não é indicação para essas pessoas. Mas tem muita indicação, principalmente para quem tem doenças crônicas, hipertensão, diabetes do tipo 2, que fazem uso de medicamento, né, para diabetes, obesidade, sobrepeso, né? Porque quando você começa a fazer o jejum intermitente, além de você emagrecer, você tem todos os benefícios de saúde. Então, seus exames começam a melhorar, né? A sua glicemia, ela fica mais estável, a sua hipertensão melhora muito. Então, não é indicado para gestantes, mulheres que estão amamentando, crianças, adolescentes, porque estão em fase de crescimento. Sim. Os idosos têm uma idade? Idosos acima de 70 anos. Eu tenho muitos pacientes, muitos, 50, 60, 65, 68, que fazem o jejum intermitente. Por quê? Fazem com acompanhamento. Então, é totalmente diferente. Então, a alimentação... Por isso que não é só chegar e sair fazendo, como está esse modismo na internet. Não. Precisa ter um acompanhamento de um profissional. Porque senão, o que pode consumir no jejum? Né? O que não pode? Como que eu devo quebrar o meu jejum intermitente? Né? Então, o que pode ser consumido? Água, cafés e chás sem adoçar, pode colocar adoçante que não tem caloria, tá? E algumas outras coisas, shot matinal, que vai cúrcuma, limão, que também não tem calorias, né? Mas aí, nesse caso, nesse shot, o pessoal coloca mel. Aí não coloca. Aí não pode. Aí não pode o mel. Aí o mel tem não. Tem que ser na raça. Aí o mel ativa a glicemia e a insulina na hora, né? Então, é cúrcuma, limão, é gengibre em pó, espirulina, esses que têm bioativos, vitaminas para o nosso corpo, vai ajudar durante o processo do jejum, mas não tem caloria nenhuma, né? E o que é muito importante é a quebra do jejum intermitente. Quer dizer, o que comer nessa quebra do jejum intermitente? Ou seja, agora deu as 12 horas, eu preciso comer, então tem o que vem depois do jejum intermitente também é importante. Sim, sim. Eu diria que é o mais importante, né? Ah, tudo bem, Nutri, fiz 12 horas de jejum, fiz 13 horas de jejum, agora o que eu vou comer? Vou comer um pãozinho? Vou comer um macarrãozinho? Vou comer um frango, né? Então, a gente precisa quebrar o jejum intermitente com proteínas boas, né? Os carboidratos simples, que a gente chama, que é tudo que tem farinha de trigo, então seria um macarrão maravilhoso ali que o chefe fez, a gente deixa, não para quebra de jejum, a gente passa ele um pouquinho para uma outra refeição. Entendi, mas não diretamente logo após o jejum. Não diretamente após o jejum, porque a gente vai ter um pico muito alto de glicose. Entendi. Então, a gente não quer, a gente quer comer ali um franguinho, um ovinho, um legumes de baixo carboidrato. Então, vou quebrar o jejum no café da manhã. Ovos mexidos, uma fruta. Um queijinho também, que tem pouquíssimo carboidrato. Vou quebrar o jejum no almoço. Abobrinha, brócolis, couve-flor, um bife de frango, de carne, um peixinho, né? Nada de arroz, nenhuma torta, nada de farinha. Nada de farinha. O que dá pra gente incluir são os carboidratos complexos, que nada mais é do que mandioca, batata doce, né? Que a natureza oferece pra gente, mas que não vem da farinha de trigo, que não vem desse carboidrato simples, né? O complexo, ele é mandioquinha, mandioca, batata doce, entraria um arroz em menor quantidade. Tudo isso é ajustado, né? Ajustado conforme a necessidade do paciente, o objetivo, né? Então, eu quero emagrecer. Eu quero longevidade, eu quero me alimentar melhor, eu me sinto muito bem em jejum, né? Então, tem muitos pacientes que vêm e falam, eu me sinto muito bem em jejum, eu não tenho fome pela manhã. Não é todo mundo que tem fome pela manhã, né? Tem gente que acorda meio enjoado, não tô com muita fome, fica ali assim, né? Eu vou comer depois de umas 2 horas que eu acordo. Nisso, a pessoa já fez 13 horas de jejum, natural, né? O natural do nosso corpo.
Você, quando eu perguntei sobre as contraindicações e as indicações, e a gente começou pelas contraindicações, e você citou algumas das indicações do jejum intermitente. Então, não é só para emagrecer, mas é para quem está com hipertensão. Isso, diabetes do tipo 2. Então, aquele exame, fez o exame de sangue. Meu médico falou que eu estou pré-diabético. O jejum resolve isso em 15, 20 dias, um jejum com acompanhamento, com o seu médico mesmo. Então, é indicado para o diabético tipo 2? Sim, sim. Mesmo aquele que já faz, né, uso da medicação. Tá. Aquele que faz uso da insulina, que é do tipo 1, a gente precisa acompanhar de perto, precisa da liberação do médico. Agora, fez o exame, estou com colesterol alto, estou com pré-diabético, vou começar a tomar o remédio de pressão. O jejum, ele salva vidas assim rapidamente, porque ele é uma renovação do nosso organismo. Isso para homens e mulheres? Para homens e mulheres. Dá certo ali, ó, igualzinho para os dois. É incrível. Legal se o casal resolver fazer junto, né? Porque um apoia o outro. Sim, sim. Porque a pessoa, o marido, ou enfim, vice-versa, tá morrendo de fome e passa com um lanchão, aí a judiação, né? Mas é muito legal porque o que geralmente acontece, eu atendo os casais junto também e geralmente a mulher começa a fazer, aí o marido tem um preconceito. No jejum eu vou passar fome, eu gosto de comer, né? Não, eu preciso comer, eu não vou conseguir. Aí vê a mulher fazendo 14 horas de jejum, 15 horas de jejum. Aí fala, não, vou tentar também, já que você está tão bem, você está com tanta disposição, com tanta energia, aí começa a fazer junto. E aí fica o casal fazendo, é um incentivo, né, uma motivação, né? Quando a gente muda a alimentação, porque não só o jejum, mas a gente vai mudar a alimentação. Né? Vai ter você não vai continuar comendo lanches, frituras todos os dias, né? A gente vai ter ali uma refeição livre, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, uma coisa Então, mais... quantas vezes por semana ele é indicado? O jejum pode ser feito todos os dias. Todos os dias? Sim. Como pode não ser feito todos os dias? Fica a critério do paciente e do objetivo dele. Mas o mínimo para obter resultados, o ideal é 12 horas de jejum. 12 horas de jejum, quantas vezes por semana? Pode ser de 3 vezes por semana, você já vai ter um resultado maravilhoso, tanto para o emagrecimento, quanto para a renovação das suas células, para as doenças, né? Então, pré-diabetes, hipertensão, você já vai ter um resultado incrível, mas pode fazer todos os dias. Agora, eu vou fazer uma perguntinha, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que vai tentar fazer o jejum intermitente, mas já tem que começar a mudar, porque a mudança de hábitos é muito difícil, Agatha. Sim. É muito difícil. E assim, eu já há muitos anos gosto de pão integral, arroz integral, eu já uso muita fibra, né? Eu prefiro 1000 vezes uma batata doce com um cafezinho sem açúcar, que eu tomo sem açúcar, do que comer um pãozinho com margarina, que muita gente passa. E a maioria dos nossos colegas de trabalho ou mesmo brasileiros em qualquer lugar do Brasil fazem isso no café da manhã. Né? É um pãozinho, tem gente que não consegue ficar sem pão e comer 3 no café da manhã. Então, eu não estou aqui criticando ninguém, não, mas já que a gente está falando de saúde e ela é nutricionista, eu vou aproveitar e fazer essa pergunta para você. Independente do jejum intermitente, o que as pessoas devem começar a evitar na sua alimentação, já que dormiu, acordou, o organismo precisa de um bom combustível? O que ela tem que evitar e o que ela pode comer? Tá. Partir do princípio de comida de verdade. O que é isso? O que Deus oferece pra gente. Tudo que plantações, natureza, esquece pacotinho, embaladinho. É clichê, mas é descascar mais e desembalar menos. Partindo desse princípio, você já vai melhorar a sua alimentação em 98%, né? Então, verduras, legumes, frango, ovo, carne, né? Tudo que a natureza oferece pra gente mesmo. Então, quando for ao mercado, começa ali pelos vegetais. Proteínas, que é o frango, a carne, um iogurte natural, que tem pouquíssimos ingredientes, que é leite e fermento. Né? Então, e sempre diminuindo esses embalados, né? E mais em hortifruti do que, né, nos pacotinhos. Isso aí já vai melhorar muito a alimentação, independente de fazer o jejum intermitente não, e beber água.
Agora ela brigou comigo. Agora ela me provocou. Eu falei para ela que eu bebo pouca água. Graças a Deus, Maria Geralda Rocha, já de Mercedes, Minas Gerais, está sempre me lembrando, né, que eu tenho que tomar água. Mas eu não tomo muita água. Qual é o prejuízo para a saúde de quem toma pouca água? Eu tenho aumentado, viu? Sim. Mas tem muitas pessoas que, como eu, principalmente os idosos, não sentem sede e não tomam água. Qual é o prejuízo? O prejuízo é para a saúde, né? Em geral, rins, né? Vai danificar os seus rins. Sistema urinário, então infecção urinária, né? Falta pele, a pele fica mais ressecada, o cabelo não fica tão hidratado, né? A água, você pensa assim como a água, ela é um detox natural. Assim como o jejum é natural, a gente não precisa de nada para fazer o jejum, a gente não precisa de uma comida específica, é só jejuar ali por uma determinada quantidade de horas. A água é só a gente fazer ingestão de água, que ela vai limpando todas as toxinas do seu organismo naturalmente. Vocês podem verificar aí, né, a quantidade de água que vocês tomam por dia quando a gente vai no banheiro fazer xixi. Então, se a coloração da sua urina está escura, é porque você está tomando pouca água. Se ela está clarinha, límpida, é porque a quantidade de água que você está tomando está legal. Isso é muito importante. Todo dia, quando você acordar, você pode fazer essa mudança na sua rotina. Acordou, tome de 300 a 500 ml de água natural. Água em jejum. Antes do café. Antes do café, antes de se alimentar, antes de fazer o seu shot matinal, alguma rotina matinal, acordou, foi lá no banheiro, escovou os dentes, toma a sua água. Ajuda a acordar o seu organismo. Nossa, acordei, opa, tá tudo funcionando. Quando a gente dorme, a gente perde muita água, porque tudo continua funcionando. Então, vai fazer uma diferença imensa na sua hidratação, né? Na questão de saciedade também pela manhã. Então, de manhã, quando você acorda e já toma água, você se hidrata, acorda o seu organismo, né? E te dá um pouco mais de saciedade. Então, você já não fica com aquela fome pela manhã também. Olha, tentando agradar, né, e atender a quem está aqui conosco, a Rosane Furgal, ela colocou boa tarde. Durante o jejum, a gente pode beber água? Sim, bebe. Água, chá... E café sem adoçar. E café sem adoçante, sem açúcar. Sem açúcar. A Karina Malazovski queria saber, porque falaram que o jejum começa a fazer efeito após 16 horas, é verdade? Não é verdade, Karina. A partir de 12 horas de jejum intermitente, você já tem todos os benefícios, tanto de queima de gordura, de renovação das suas células, de diminuição de doenças, a partir de 12 horas, tá? A Juliana Ju, ela perguntou, jejum intermitente, como fazer para quem tem pressão baixa? Você falou de pressão alta, né? A pressão baixa durante o jejum, você vai utilizar um pouquinho de sal rosa, meia colherzinha de chá de sal rosa nessa água que você vai tomar de manhã, tá? O sal, esse sal rosa que a gente chama, pode ser um sal integral, não precisa ser sal do Himalaia, pode ser um sal integral. Você vai colocar uma colherzinha de chá em um copo de água e misturar. Por quê? Isso aí vai ajudar aos minerais que você precisa. O sal de cozinha, o sal refinado que a gente utiliza, ele só tem o sódio, que é o que a gente não quer. A gente quer os minerais que tem nesse sal. Olha, nós já disponibilizamos, mas vamos colocar mais assim, uma vez só o contato da Ágata, que está aqui conosco hoje, nutricionista, falando como realizar o jejum intermitente com segurança, gente, e saúde. Instagram, Ágata com TH, tá? agatanutri.jejum. Tem aí o WhatsApp dela e nós aqui agradecemos a tua participação conosco. Foi um prazer. Deus te abençoe. Amém. Uhul! E ela volta, com certeza ela volta. Nós agradecemos a sua companhia. Não se esqueça que hoje e amanhã são os 2 últimos dias para nós fecharmos aí o mês de fevereiro o mais perto possível do 100%. Conto com sua generosidade. Ligue 19 3871 9620. Beijo e até